Olá, pessoal. Eu sou o professor Anderson Evangelista, né, formado em Engenharia da Computação, e hoje estamos aqui para dar início ao nosso curso sobre LaTeX. Essa ferramenta é bastante interessante quando a gente pensa no desenvolvimento de documentos, né, em alta qualidade visual, né? Então, ele funciona praticamente como o que é o LaTeX, né? Então, o LaTeX funciona basicamente como um processador de texto, como a gente já viu, né? A gente é acostumado com o Word, o LibreOffice, né, esses processadores de texto. Qual a vantagem dele? Que eles nos propõem, né, ferramentas interessantes na hora de desenvolver padrões de documentos, né, e é bastante utilizado também por desenvolver, né, a parte matemática, né, como equações, gráficos, figuras, de uma forma com maior qualidade, né, e esteticamente melhor para a leitura. Né? Então, é uma ferramenta bastante utilizada, né, dentro do contexto matemático, principalmente por pessoas das áreas das exatas, né, como químicos, físicos, engenheiros, né, justamente por ele dar esse suporte aí facilitado para a parte matemática do, do texto, né? Então, ela é uma ferramenta open source, né? Então, ela é uma ferramenta gratuita, né? Então, a gente não precisa estar pagando, o que é muito bom, né? Para a gente que desenvolve esses tipos de documentos, né? Então, se torna uma ferramenta interessante para desenvolver materiais didáticos, né? Dentro da parte das exatas. E também é bastante utilizado para submissões de artigos, né? Hoje, praticamente, a maioria das revistas, principalmente internacionais, tem templates em LaTeX, né? Então, o que é template em LaTeX, né? Então, trazendo já o paralelo, hoje a gente tem um template principal, quando a gente quer trabalhar com trabalhos científicos dentro do Brasil, que são as normas da ABNT para trabalhos monográficos científicos, né? Então, a gente sabe que tem todas as regras de imagem, espaçamento, capa, contracapa, citação, bibliografia, como deve fazer esses itens, como deve fazer uma figura, né? Então, então, esse é um template, né? Um modelo de documento que a gente tem que estar preenchendo para poder fazer o desenvolvimento dos nossos trabalhos, certo? E o LaTeX já encapsula muito desses modelos, né? Dentro de que a gente chama de templates, né? Bibliotecas que a gente pode estar chamando, estar utilizando dentro do nosso coisa que vai padronizar o nosso texto de acordo com a regra da revista, né? De alguma regra específica, né? Então, se eu quero desenvolver uma revista A e ela me dá esse template, eu chamo esse template dentro do meu arquivo LaTeX e ele já vai configurar todo o meu documento para aquele padrão, né? Então, eu posso chamar o padrão da ABNT, ele já vai configurar isso para mim, né? Trazer o padrão da ABNT para o meu documento e assim eu não precisar fazer essa configuração manualmente, né? Como a gente teria que fazer dentro de um arquivo no Word, né? Principalmente. E lá a gente também tem a opção de chamar vários padrões de citação em bibliografia, né? Pode chamar o padrão da BNT, da I3E e de qualquer outro padrão diferente que a gente pode ter, né? Uma vez que eu tenha um template ou os pacotes relacionados a esse modelo de documento, né? Então ele facilita muito o trabalho do pesquisador, uma vez que eu já chamo o documento, né, esse template dentro do meu arquivo, praticamente eu tenho que só me preocupar em desenvolver a escrita do documento, né? Lógico, seguindo os padrões lá, os comandos necessários, né? Então, ela como é uma ferramenta open source bastante utilizada, né? Lógico que a gente que a maioria dos comandos dentro dessa ferramenta são em inglês, né? Então a gente tem que estar acostumado a trabalhar com inglês. Então, dentro desse curso, a gente vai estar aprendendo a desenvolver os nossos documentos, né? A utilizar templates, citações, fazer gráficos matemáticos, equações matemáticas, né? Fazer configurações extras, chamar tabela, fazer tabela e ver também algumas ferramentas online que nos ajudem dentro desse caminho de aprendizado do LaTeX, né? Uma vez que a gente aprende, se torna bastante útil, né? Então, ela já é uma ferramenta que eu já uso há mais de 10 anos, né? Desde 2003, quando eu conheci lá na graduação, né? Eu conheci ela, então naquela época eu tinha bastante trabalho e fazer meus trabalhos monográficos no padrão da BNT dentro do Word, né? Então, era uma guerra tremenda. Lógico que talvez eu não tenha... Lógico que quando a gente se acostuma com a ferramenta e com as opções e as configurações, ela se torna fácil, né? Mas nunca me adaptei, mas uma vez que eu conheci o LaTeX, né? Trouxe bastante facilidade na desenvolver meus documentos, né? Fazer documentos de alta qualidade, com padrão visível esteticamente melhor, aprendi a trabalhar com melhor as figuras, né? Trazendo figuras de qualidade ótima dentro do meu trabalho, e é tudo isso que a gente precisa como pesquisador da área, o desenvolvedor de materiais didáticos, né? Para
para que nossos alunos, os leitores do nosso trabalho, se sintam melhor vendo, né? Não abrir o nosso trabalho e ver uma figura de má qualidade, desfocada, sem qualidade visual, né? Então a gente aprende tudo isso, né? Dá um trabalho, mas quando a gente vê o resultado, é bastante satisfatório, né? Então hoje aqui nessa primeira aula, a gente vou estar só mostrando as principais ferramentas que a gente pode utilizar. Vou estar mostrando uma ferramenta online, né, para o desenvolvimento, bastante útil para o processo de aprendizagem, uma vez que talvez eu não tenha a capacidade de instalar no computador, no celular, né, eu não preciso fazer a instalação desses programas aí para utilizar essa plataforma LaTeX, né, que é principalmente os instaladores dela, são instaladores bem grandes, né, chegou ali hoje, né, por poder computacional que a gente tem, né, 200, 300 MB não é tanto, né, mas dependendo do computador que a gente tem disponível, pode ser uma tarefa de baixar e instalar esse programa um pouco difícil, né? Então a gente vai estar aprendendo dois, né? A ferramenta online, então a gente não precisa fazer configuração nenhuma, é só sentar e utilizar. E a outra eu vou estar utilizando o programa desktop, né? Que é melhor porque, como é uma plataforma open source, né? Então quando a gente baixa, a gente tem todas as ferramentas já gratuitas para a gente estar utilizando sem limitações, né? O site que a gente vou estar apresentando para vocês é uma plataforma online, né, que eles têm que manter o desenvolvedor, então a versão free tem algumas limitações, né, que eu vou estar explicando durante a utilização da ferramenta, né. Então eu vou estar mostrando primeiro a ferramenta aqui online, né, deixa eu mudar aqui deixa eu estar mudando a tela, que aqui é o Overleaf, né, que é essa ferramenta aqui que a gente utiliza e muitos YouTubers aí, muitos vídeos na internet apresentando LaTeX vão estar utilizando essa ferramenta aqui para início, né? Uma vez que o aluno não precisa fazer instalações e depende da instalação pode haver uma má configuração e o aluno ter uma certa dor de cabeça na hora de fazer essa configuração aí, né? Certo? Então aqui a gente tem um Overleaf, né? O site aqui é o www.overleaf.com, né? Então tem bem aqui em cima, né? Tá aqui o Overleaf aqui, só bota www.overleaf, né? A palavra aqui e .com que vai abrir nessa tela, né? Então provavelmente vocês não vão ter conta nesse aplicativo, nesse site. Então o primeiro passo que vocês têm que vir aqui é fazer o seu registro, né? O site aqui tá todo em inglês, né? Vai sair aqui em Register. E aqui é muito fácil, né? Você pode registrar já com uma conta Google existente. Então já vai pegar seus dados. Talvez o máximo que você tem que fazer é criar uma senha para o site para poder acessar a sua conta, né? Então vocês clicam lá em registrar e o recomendado é vocês registrar pelo Google, né? Traz bastante facilidade aí para vocês. Caso vocês queiram registrar aqui, faça registro utilizando o e-mail, também é uma outra opção. Você vai estar realizando os seus dados, certo? Então aqui eu já tenho um cadastro, né? Então eu já vou aqui direto para o login. Então vocês clicam em registrar e cria a conta de vocês. Não tem muito segredo. Então fazer login, eu vou fazer login pela minha conta Google, né? Então vou escolher minha conta aqui institucional, né? Recomendo vocês também fazer isso. Melhor é vocês utilizar a conta pessoal, né? Caso alguém seja aluno, né? Utilizar a conta pessoal para poder fazer o cadastro, né? Evite utilizar contas institucionais. Caso você perca, vocês podem perder o trabalho de vocês, né? Uma vez que vocês façam login, né? Como eu já tenho alguns projetos aqui já feitos de aulas que eu já ministrei, então eu já tenho aqui, né? Testes, projetos importados de outros usuários, né? Então provavelmente quando você criar, ele já vai criar um main text, né? Um projeto para vocês, certo? Então eu vou criar aqui, né? Provavelmente você vai vir nessa tela, né? Criar aqui um projeto em branco, botar aqui aula, criar, ele vai criar. Uma vez que vocês criem, provavelmente como vocês não vão ter nenhum projeto, né? Onde vocês queiram tá um pré-projeto, então ele já vai abrir numa tela dessa daqui, né? Já para vocês começarem a desenvolver o trabalho de vocês, né? Então ele já vai criar aqui um document class, que é o padrão aqui. Vou tentar dar um zoom aqui para melhorar a leitura, né? Então ele vai criar aqui esse documento para a gente. Aqui a gente pode redimensionar o tamanho da área de escrita com o PDF. Então aqui ele já deu o PDF para a gente, certo? E aqui ele já tem aqui que pode fazer o zoom,
já tenho aqui o título, aula, o meu nome, né, meu nome completo e a data aqui resumida, certo? Porque já declarei a data aqui dentro do nosso trabalho. Então aqui, a área esquerda aqui vai mostrar todos os arquivos relacionados a esse projeto, né? Então todo projeto que a gente vai criar aqui do Text, a gente vai precisar de um main, que é o main text, que é o programa que vai fazer a execução de todo o meu arquivo, né? Outra vantagem que a gente pode fazer aqui no LaTeX, né, já adiantando, é a capacidade de eu dividir meu trabalho, né, minha pesquisa, meu artigo, em vários outros arquivos e ter o principal que vai chamar todos esses arquivos e executar. Qual é a vantagem disso? Né? Que eu posso realocar essas estruturas dentro do meu texto. Né? Então eu crio várias seções, então eu crio uma seção lá crio 2 seções lá do meu trabalho e uma hora eu escrevo pensando que essa é a melhor posição, então eu crio um arquivo para escrever a seção 1 do meu trabalho, outro aqui para escrever a seção 2 do meu trabalho, e na hora fazendo um planejamento melhor eu vejo que seja melhor trocar esses textos, né? Então eu só tenho que trocar como eu faço a chamada desses arquivos aqui dentro do main, né? E aí eu já consigo mudar toda a estrutura do meu trabalho de forma facilitada. Então eu vou ter sempre o main text, não é, que vai concentrar todas as configurações do PDF, né, do meu documento. Né? Então vou ter o main text, posso ter outros arquivos text, né, que vão ser só de texto, né, para chamar aqui estruturas, né, seção 1, ponto text para seção 1, outro ponto text para seção 2, seção 3, ou capítulos, né, depende de como a gente vai estar utilizando, né, dentro do nosso trabalho. E também as figuras, né, já adiantando aqui, uma das diferenças que vocês vão poder notar entre o LaTeX e o Word, por exemplo, é que aqui a gente não tem, aqui dentro do LaTeX a gente tem aquela possibilidade de ir num lugar, fazer um print, né, ou fazer um recorte da tela, fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V dentro do nosso arquivo, né. Então no Word, né, eu posso pegar lá, copiar, baixar uma imagem do Google, né, ou abrir ela, dar o Ctrl, clicar com o direito, copiar a imagem e colar dentro do meu documento, que essa imagem já vai aparecer lá. Aqui dentro do LaTeX a gente não funciona dessa forma, né? Então aqui todas as imagens que a gente tiver no nosso trabalho, eu vou ter que ter o arquivo dessas imagens para poder tá chamando dentro do meu documento, né? Então se eu tenho várias figuras lá que eu vou baixar do Google, então tem que baixar todas elas, colocar dentro aqui, fazer o upload para o meu projeto, né? Para poder utilizar estas figuras, certo? Então aqui vai ter o main text, primeiramente, né? Uma vez que a gente vai avançando, a gente cria essa noção que é melhor eu dividir todo o meu trabalho em vários arquivos .text, né? Mas para o primeiro aqui, o que a gente vai estar utilizando vai ser só um arquivo text, né? Para desenvolver o nosso documento, né? E provavelmente os outros aqui vão estar os nossos arquivos de figura, né? E também a gente vai estar utilizando um arquivo de bibliografia quando a gente estiver na aula de bibliografia, né? Então eu vou explicar aqui mais ou menos o padrão aqui desse aplicativo, né? Depois eu vou fazer melhores explicações dentro desses comandos aqui, certo? Então aqui a gente vai ter, como eu falei, nessa parte direita aqui a gente vai, esquerda, desculpe, vou ter aqui todos os arquivos relacionados a esse projeto, que vai provavelmente ser o ponto .text principal, né? Que a gente chama aqui, já chama de main, as figuras do nosso trabalho, caso haja figura do nosso trabalho, e o arquivo de bibliografia, caso eu faça citação de outros trabalhos, né? Então aqui eu tenho um novo arquivo, então se eu quiser criar um novo arquivo .text, eu vou criar aqui, ou qualquer outro arquivo que eu queira, né? O de bibliografia, que é .bib, né? BIB, né? Posso clicar aqui e vai criar esse documento novo, né? Clicando aqui eu vou escolher o nome do arquivo, né? Posso botar aqui secão 1, criar, lembrando aqui que é interessante sempre você começar o nome com letras, né? Nunca começar com números. Então, seção 1, vou criar, ele vai criar uma seção 1 aqui, .text. Esse aqui, ao contrário do outro, vai estar vazio, né? Então, criei outro documento, é aqui que a gente faz através desse new file aqui, desse papelzinho branco. Aqui vou deletar, que a gente não vai precisar. Clica aqui em excluir, certo? Deixa eu ver se a gente tem a opção de fazer... Aqui é praticamente como fazer o compartilhamento do nosso trabalho. Creio que ele não tem suporte para outras linguagens, né? Certo? Então aqui eu posso criar uma nova pasta. Qual é a vantagem de criar uma nova pasta? Que eu posso criar uma pasta de figuras, né? Também futuramente vou estar ensinando vocês como criar uma pasta de figuras e conseguir fazer com que o seu arquivo encontre essas figuras dentro de uma pasta,
né? Por padrão, do jeito que está aqui, o meu documento só vai encontrar figuras que estejam na mesma pasta do que o meu main.txt, né? Então, eu nunca, do jeito que está aqui o nosso documento, né? Se eu declarar a pasta que está para soltar demais figuras, ele só vai reconhecer as figuras que estão na mesma pasta. Se eu criar uma subpasta aqui dentro do projeto, né? Uma pasta dentro desse projeto, eu preciso fazer aqui a configuração do documento, indicando onde eu posso encontrar as outras figuras, né? Em uma pasta secundária, por exemplo, né? Então, eu posso criar uma pasta e concentrar nessa pasta todas as minhas figuras que hoje é o padrão que eu utilizo, né? Nos meus trabalhos, dissertação, minha tese de doutorado e artigos que eu já escrevi, né? Todas as minhas figuras ficam numa pasta separada, não concentrada aqui no meio, né? Para ter uma organização melhor, né? Quando eu for mostrar daqui a pouco lá no desktop, o padrão que a gente vê lá, ele cria vários arquivos auxiliares, né? O LaTeX, para poder desenvolver o nosso arquivo. Aqui fica tudo escondido, né? Já que a gente não precisa ter acesso a esses documentos, o site aqui inclui vários arquivos que ele precisa criar para poder gerar o nosso texto. Lá, quando a gente fizer no desktop, a gente vai ver lá a diferença, né? Então, aqui eu posso fazer o upload de um arquivo, né? Caso eu queira fazer um upload de uma configuração de template, desenvolver meu próprio template, então eu posso fazer o upload desse template aqui. E aqui também eu utilizar principalmente para eu importar, né? Jogar minhas imagens para dentro do meu projeto. Então, vou fazer aqui, vou selecionar do computador, então arrastar para cá as minhas imagens ou qualquer outro arquivo suplementar que eu criei ou que um amigo passou para mim, que eu posso estar utilizando. Eu posso vir aqui e fazer o upload desse arquivo, né? Então, aqui a gente vai estar utilizando principalmente para fazer o upload das nossas imagens, né, que vão ser criadas por fora, né, algumas, né, que a gente pode estar criando por fora em outros aplicativos, né, como Inkscape, CorelDRAW. Eu posso fazer a imagem lá e quero fazer o import dessa imagem, então eu vou fazer import aqui pela opção de upload. Arrasta aqui e ela vai ser adicionada aqui dentro da minha área do projeto principal. Aqui eu posso fazer o renomear e aqui eu posso fazer o delete de qualquer arquivo que eu tenho, né? Aí tem o teu código editor e visual editor, né? Que a gente pode estar utilizando aqui também. A gente vai utilizar o editor de código, né? Caso alguém tenha curiosidade de querer fazer essa parte aqui, ó. Então tem end document, show document preamble. Então já vai mostrar aqui, certo? Então aqui tem o documento, aqui é o make title, né? O autor, onde a gente pode fazer, clicar e fazer aqui as alterações, né? Bastante interessante. Vou utilizar o padrão código, que é o padrão que vocês devem saber utilizar, já que aqui é uma ferramenta desse site, né? A gente quer trabalhar de uma forma mais geral possível, né? E aqui tem o editor do texto, né? Tá aqui em cima. Vai começar sempre por esse padrão aqui. E aqui do lado direito aqui, a gente tem o nosso PDF criado, certo? Então aqui qualquer alteração que eu fizer, é só eu vir aqui e fazer o recompile, né? Que gerar novamente o documento, né? Então aqui está a seção aqui 1, está introdução, introduction em inglês, né? Posso mudar aqui para introdução. Introdução, na hora que eu apertar o recompile, ele vai alterar o nome aqui, ó, para introdução, certo? Posso mudar o nome do autor também. João, né? Botar esse nome fictício aqui. Recopilar, ele já vai mudar aqui o nome o nome aqui do autor, né? E o título aqui é o título do documento, que eu também posso mudar, né? Projeto de conclusão de curso. Digamos, posso mudar para isso. Na hora que eu mudar aqui, ele vai mudar lá. Projeto de conclusão de curso, né? Aqui é a data também. Geralmente, se eu não tiver a data, ele vai gerar a data automático, ver se ele vai desaparecer. Colocou aqui a data completa, né? Julho de 2015 e 2023. Também posso estar utilizando esse date aqui para padronizar minha data, né? Também transformar em português, né? Hoje é 15 de julho de 2023. Ele vai mudar, né? Posso fazer a tradução em português dessa parte, né? Então, esse aqui é o padrão aqui. Então, aqui eu tenho recompile, logs aqui, se tiver algum erro, ele vai aparecer nesses logs. E aqui também eu posso fazer o download do meu PDF, né? Então, se eu quiser aqui, agora fiz uma escrita aqui de um material, né? Um documento, eu quero baixar esse PDF para enviar um professor, para alguém, posso vir aqui
ele vai abrir lá o campo de download, né? Do navegador aí. Eu não quero baixar, vou estar fechando aqui o download, certo? Isso aqui é o padrão de configuração, né? Então, todo o nosso documento principal, né, tem que vir com document class, que é a classe do documento. Aqui está artigo, né, que é a classe genérica. Então, ele vai puxar um template genérico de artigo aqui para o meu PDF. É aqui que eu vou mudar, né, colocar se for outro, ou se eu tiver o pacote do outro arquivo, né, do outro template, posso chamar aqui. Aqui eu posso chamar abntext 2. Se eu fizer o recompile aqui, ele vai mudar, ó. Mudou aqui, ó, o padrão ABNT, padrão aqui. Então, o padrão vai para 0.1, porque o padrão ABNT a gente chama tudo de capítulos, né? Então, aqui eu tenho seção. Se eu mudar aqui para chapter, capítulo em inglês, aí vai botar um ponto. Ele vai criar aqui e vai chamar minha página no padrão aqui de página ímpar, né? Todo novo capítulo você vai começar numa página ímpar, que é o padrão da ABNT. Então, eu posso estar mudando aqui o document class. Vou colocar aqui o artigo, que é o padrão da gente, né? O ABNT já tem a biblioteca dele dentro dos servidores do LaTeX, né? Então, eu não preciso fazer o download do arquivo do template, né? Section. Vou botar aqui padrão. Então, aqui é o document class, aqui eu vou colocar todos os padrões do meu documento, né? Então, aqui eu vou chamar o artigo, a gente vai trabalhar durante um bom tempo dentro dessa versão de artigo. Aqui tem aqui ele já traz para o padrão esse use package, que é os pacotes que a gente traz para dentro do nosso arquivo para a gente ter algumas funcionalidades extras, né? Para o nosso documento. Então, aqui a gente tem essa GraphicX, que é a biblioteca requerida o pacote requerido para a gente colocar figuras no nosso texto, né? Aí vem o título, que é o título do trabalho, o autor, que é aqui eu posso declarar os vários autores, e aqui eu tenho a data, né? Data. E tem outros também, outros campos que eu posso preencher para fazer, que pode ser útil dentro do meu documento, né? Dentro do ABNT, eu posso botar lá organização, que é a escola, posso colocar o preâmbulo, que é aquele textozinho que fica na contracapa, e várias outras coisas eu já posso definir de antemão, né? Posso também definir um orientador para gerar meu preâmbulo, né? Eu quero colocar lá o meu orientador, entre outras coisas que a gente vai estar vendo aí ao decorrer do curso, né? Então, essa ferramenta é basicamente isso, main text, na parte esquerda, na parte esquerda todos os arquivos que a gente tem no nosso projeto, posso criar pasta, posso fazer o upload de um arquivo, aqui é o editor, e aqui é o PDF, e aqui é o recompile, que é para a gente sempre estar atualizando o nosso PDF, certo? Com as alterações que a gente fez. Fiz uma alteração, quero ver o resultado, clico aqui em recompile, né? Aqui já salva automático, né? Por ser uma ferramenta online. Então, à medida que você vai alterando, ele já vai fazendo o salvamento do seu arquivo automático, né? Então, não precisa se preocupar, né? Então, o computador desligar e você perder as mudanças que você fez, né? Uma das vantagens aqui de trabalhar com sistemas online, né? Ele já faz esse salvamento automático aí, né? Então, com as desvantagens, né? Já falei aqui, a estrutura com a desvantagem aqui do Overleaf, né? É como ele é uma ferramenta paga, né? Então, na versão free, ele te dá um limite de tempo de compilação, né? Aqui meu arquivo é pequeno, mas toda vez que eu clico aqui, ó, ele vai ficar compilando. Aqui, como é um arquivo pequeno, ele vai compilar bastante rápido, né? Então, ele te dá um tempo de compilação de 1 minuto, né? Se a compilação demorar mais de 1 minuto para gerar o teu arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai interromper a compilação e ele não vai atualizar o teu arquivo, né? Então, aqui, por isso que ele tem essa limitação, por isso que é bastante utilizado para ensino da ferramenta LaTeX, né? Já que dentro de um curso a gente não vai precisar fazer uma dissertação, uma monografia, um artigo científico que vai ter ali suas várias imagens, ferramentas, citações, né? Um dos principais pontos que leva bastante tempo de compilação aqui são figuras geradas dentro do próprio LaTeX, né? Utilizando as bibliotecas adequadas, e também a atualização de referências, né? Então, toda vez que você cria uma referência nova, ele tem que fazer toda a configuração lá interna, né, do compilador para poder gerar seu documento, né? Então, quanto mais citações você tem, né, mais demora para o seu arquivo ser gerado, né? Então, facilmente um artigo completo que você vai enviar para uma revista, ou a sua dissertação, ou a sua conclusão de curso, dissertação,
tese. Vai ser algo bem grande, vai ser algo ali em torno de 40 a 120 páginas, então aqui não é recomendado você utilizar, né, aqui o Overleaf dentro da versão free, né? Se você gostar muito da ferramenta, você pode vir e assinar alguns dos planos do site, né? Que aí ele vai te dar um tempo de compilação infinita e também vai te dar a oportunidade de ter colaboradores no seu arquivo, né? Vai ter o controle de versão e você pode convidar outras pessoas para contribuir no seu trabalho, né? Então você pode editar e outras pessoas também podem editar, né? Aí, quanto mais caro, o maior é o número de colaboradores que você pode ter no seu artigo, né? Eu acho que na versão pessoal você tem o direito de pagar, de assinar, de chamar 3 colaboradores, né? Você mais 2 amigos ou 2 companheiros de pesquisa para fazer a edição do seu trabalho, né? Aí aqui uma plataforma internacional, o valor está em dólares, né? Deve estar em torno de $30, né? Então, para a gente que é brasileiro, vai custar em torno de R$ 150 mensais para manter as funcionalidades, né? Por isso que para a gente não é tão recomendável, né? Utilizar o Overleaf para fazer trabalhos muito extensos. Agora, se você for fazer um trabalho de ali 10 páginas, que não tenha muita figura, não tenha que processar muita coisa de referências, bibliografia, aqui seja talvez uma plataforma boa você utilizar, né? No momento que você vai utilizar para artigos científicos e trabalhos monográficos aí de grande extensão, não seja tão interessante para o nosso caso, né? Então, a gente vai tentar dar preferência a aprender aqui pelo Overleaf, né? E pelos computadores aí que vocês tiverem disponível, né? A versão agora do desktop, a gente vai ter aqui o que a gente chama de Mictech, né? Você pode fazer o download dele, só pesquisar aí em qualquer navegador o nome Mictech, né? Tá bem ali destacado. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para facilitar a observação, né? Então, clica em Mictech, né? Tem as opções de baixar aqui, que ele já dá aqui no Bing. O site do Mictech é esse bem aqui, mictex.org, né? Você vai clicar nele, certo? Vai abrir uma outra aba e você pode fazer o download dessa plataforma. Vocês vêm aqui em download, aqui no topo da tela, certo? Deixa eu dar o zoom aqui. Então tem download, você clica aqui, Get Mictex, você pode traduzir a página aí, né? Caso vocês queiram. Tem aqui a versão Windows e fazer o download aqui da versão Windows ou do sistema operacional que você estiver utilizando, né? Então clica aqui. Hoje ele tem um tamanho de 134 megabytes. Quando fizer a instalação, vai lá para os seus 300 megabytes, né? Quando ele vai fazer o download do restante dos pacotes, e você vai ter que atualizar os pacotes de vocês, né? Então, interessante é vocês virem aqui, fazer o download do Mictech e fazer a instalação, certo? Não sei se eu tenho o Mictech aqui para download, para fazer a instalação. Então, você vai fazer o download dela e fazer a instalação, certo? O importante é quando chegar lá, vocês têm uma escolha lá de fazer download automático dos pacotes. Então, é bom vocês sempre marcarem lá para fazer o download automático, né? Por padrão, ele vai vir e você vai fazer Ask Me First, né? Ou seja, toda vez que você tentar utilizar um pacote que não já vem por padrão dentro da instalação inicial do Mictech, você vai ter que autorizar a instalação, né? Isso pode dar bastante dor de cabeça para o aluno iniciante, né? Que ele vai ter toda hora ficar clicando. Então, provavelmente, todo trabalho que você fizer, que você importar, sei lá, usar 10 pacotes diferentes, né? Para fazer qualquer funcionalidade, você vai ter que apertar 10 vezes para fazer a atualização, né? Mas vocês podem fazer a instalação padrão do Next até o final, instalar, né? Só que toda vez que você vai utilizar um pacote novo, ele vai demorar um pouquinho e aí ele vai pedir e vai perguntar para você se você quer instalar o pacote novo, né? Então, qual o problema? Se você botar que não, aí ele não vai perguntar novamente, aí você pode ter problema em utilizar certos pacotes, né? Então é importante que você sempre, se você for do padrão Next instalar, toda vez que você chamar um pacote novo ou fizer a execução do seu primeiro documento em text, você sempre prestar atenção nas caixas que vão estar aparecendo. Durante a instalação, você vai ter lá a opção dessa configuração, né? Então, do pacote, download do pacote, vai estar lá Ask Me First, download automático, né? Você marca a do download
automático, né? Sem perguntar. Que aí facilita bastante na hora das suas primeiras execuções dentro da nossa plataforma, dessa plataforma LaTeX, né? Você vai vir aqui, fazer o download, né? É interessante que você faça a instalação primeiro aqui, né? Então aqui é só a questão dos pacotes, é o gerenciador de pacotes do LaTeX. Então ele vai baixar o LaTeX, o compilador, os pacotes principais, vai fazer a instalação dele. Então você primeiro instala isso daqui, você pode instalar, você pode baixar o outro, né? Então isso aqui é só os pacotes, gerenciador de pacotes. E o que a gente vai estar utilizando como processador do texto é o Text Studio. Hoje é o que tem maior base de atualização, né? E é o que eu venho utilizando aí todos esses anos e sempre está sendo atualizado, né? Na época que eu comecei, havia outros processadores de látex, né? Que até meu professor também já utilizava e é o padrão dele, né? Eu uso o látex justamente por essa questão de sempre estar atualizando, né? A plataforma e fazendo melhoramentos, né? Então ela é mais fácil de utilizar. Aí você clica aqui, tá aqui o textstudio.org, clica aqui e ele já vai vir para a página de download direto, né? Então download now, aí a versão e o instalador do Windows, né? Ele já identifica aí o Windows, você vai clicar aqui, baixar e vai guardar os dois arquivos, né? Então a recomendação é primeiro você fazer a instalação do Mictech, e depois que finalizar a instalação do Mictech, demora um pouquinho, você faz a instalação do Text Studio, né? Que aí você não precisa fazer a configuração manual do Text Studio, né? Uma vez que o Mictech já está instalado, né? Instala o Mictech, instala o Text Studio, né? Instalou o Text Studio, e que a gente vai ter, vai abrir esse programa bem aqui, né? Que é o Text Studio, que a gente conhece aqui, que muitas pessoas já trabalham, certo? Então ele vai te abrir aqui uma página em branco, provavelmente quando você abrir a primeira vez, eu já tenho aqui um documento criado, então vou fechar aqui só para ensinar vocês a abrir um documento novo, né? Então você vai instalar ele, vai aparecer dessa forma aqui. Aqui em cima tem as opções principais do programa, né? Aqui as ferramentas de compilação que a gente pode estar utilizando, certo? Aqui à direita também vai mostrar todos os arquivos, pode mostrar todos os arquivos, aqui tem mais funcionalidades, tem a estrutura do coisa, índice, marcadores, né? Que eu posso estar utilizando e aqui algumas ferramentas para gente, né? Certo? Então aqui tem a estrutura, né? Que a gente vai estar utilizando aqui, né? Então você vai instalar e você tem que ver se vai vir em português, se você fizer a configuração correta, se vai vir em português ou não. Senão você pode vir em opções, configurar Text Studio aqui, certo? Vai abrir essa caixa aqui, aqui vai ter o geral que vocês podem estar utilizando, para definição, esquema de cores, tamanho da letra, né? Já posso botar um padrão diferente aqui, posso botar 15, né? Que já aumenta a letra aqui do programa, né? Para ficar melhor a leitura, certo? É que ele buga um pouco, ele aumenta algumas letras e outras ele diminui, né? Então aqui tem o geral, comandos aqui, se você instalou o Mictech primeiro, esses comandos aqui ele já vai buscar certinho, né? Dentro da pasta do Mictech, então você tem que instalar primeiro, senão você vai ter que fazer essa configuração manual, né? Que aí dá bastante uma dor de cabeça legal. Tem a parte de compilação, aqui a gente não mexe, atalhos, se você quiser configurar atalhos aí para ajudar você, geralmente eu não mexo. Editor, né? Vai ter o tamanho da letra do editor. Posso mudar aqui para 15, certo? Para ficar maior a letra dentro do editor lá, quando ele fazer a escrita. Deixa eu ver aqui, sintaxe, ele vai verificar a ortografia, a gramática. Outra vantagem do Text Studio, que ele pode fazer essa verificação de ortografia, né? E gramatical, principalmente de ortografia, se escrever alguma palavra errada em português, certo? Ele vai poder destacar. No Overleaf não tem isso, né? Ele já pressupõe de padrão que você vai utilizar o inglês, certo? E lá ele vai fazer a correção somente para o inglês, certo? Aqui é importante fazer a indentação, indentar e deindentar automaticamente, né? É algo que eu utilizo aí para organização, realce de sintaxe, daqui a gente não mexe, verificação ortográfica. Aí aqui já tem o meu idioma pré-definido, que é o português, né? Mas aqui a gente tem várias outras linguagens, né? Caso um dia você queira escrever algum trabalho em inglês, você pode mudar, alterar, ou manualmente lá no editor, ou se você vai trabalhar muito com texto em inglês, você já pode botar o idioma pré-definido, né?
Aí aqui, geralmente aqui já vem configurado, eu instalei isso daqui, veio o padrão de instalação, não mudei nada. A vez que eu mudo aqui é o PT, quando eu estou trabalhando em trabalhos no Brasil, né? E quando eu estou trabalhando muito com trabalhos em inglês, eu já boto em inglês para ele abrir todos os meus arquivos text e fazer a verificação já em inglês, certo? Idioma aqui, idioma é preferido o idioma do corretor ortográfico, né? Então, se eu ortografar português, vai manter em português, né? Por aí vai. Aqui praticamente não tem muito o que mudar. Aqui, né? Só se tiver algum BO, né? E aqui ele tem algumas ferramentas que eu utilizo, ferramenta de compilar, por aí vai, né? Então aqui eu tenho um novo ficheiro, né? Vindo aqui, meu mouse aqui. Então o primeiro botão aqui é de um novo ficheiro, né? Um novo documento. Posso clicar aqui, ele vai abrir um novo documento.txt. Aqui abre pasta, né? Se eu quiser abrir uma pasta, né? E abrir a partir de uma pasta. O disquetezinho aqui padrão de fazer a salvar, né? Aqui você tem que sempre lembrar de salvar para não dar BO. Aqui fechar também, se quiser fechar uma aba de algum arquivo, né? Você pode abrir vários arquivos text aqui junto, né? Então vai abrir várias abas aqui para você. Aí aqui tem o Ctrl Z, Ctrl Y, né? Que é o refazer, é o desfazer e o refazer. Aqui é copiar, recortar, colar. Principais botões aqui é o copiar e ver, ou então apertar F5, que ele vai fazer a compilação das atualizações que você fez no seu arquivo, né? Ele vai atualizar e vai atualizar o PDF que fica aqui no lado direito, similar no Overleaf, né? E aqui, se você só quiser compilar, você pode clicar aqui. Geralmente ninguém faz isso daqui, todo mundo quer compilar e ver o resultado, né? Então a gente aperta F5 ou o botão verdezinho aqui, né? De resto aqui é ver. Aí tu clica aqui para se quiser compilar, depois tu quer ver alguma alteração depois, né? E aqui são algumas ferramentas que você pode estar utilizando aqui dentro do seu trabalho, né? Então aqui eu vou, a mesma coisa, eu vou abrir aqui um ficheiro, ver se ele já está aqui, ó. Eu já tenho um ficheiro aqui, né? Uma pasta, né? Acho que aqui a tradução está em português de Portugal, eu estou chamando de ficheiro. Então eu já tenho aqui a pasta LaTeX das nossas aulas, né? Então eu tenho um arquivo aqui, aula, posso clicar em abrir, e ele vai abrir essa aula aqui. Meu arquivo está em branco, né? Se eu tentar compilar aqui, eu acho que vai dar erro, né? Ele já nem foi, porque eu não tenho a parte lá do document class, né? Então eu posso vir aqui, document class, ele tem autocompletar, né? Que é bastante interessante. Cliquei aqui, botar artigo. Acho que também ele não dá esse autocompletar, né? Para fazer aparecer o autocompletar é só apertar Ctrl barra, Ctrl espaço, quer dizer, artigo, né? E aqui eu tenho que botar o begin, né? Tá aqui todos os comandos aqui são baseados em barra invertida. Então, barra invertida, begin, já vai me dar o autocomplete. Já criou, vou botar documents, né? Que é o início do documento, certo? E aqui vem o conteúdo, vai apagar, dá o enter aqui, né? Então aqui todo o meu documento vai vir entre o begin document e o end document, né? Similar como está lá no Overleaf, né? Então tem o begin document e o end document, né? Então isso aqui a gente chama de ambiente, certo? Então aqui que vai ser declarar todo o meu documento, a escrita do meu trabalho, né? E antes do begin document e end document, aqui em cima fica a seção de configuração do meu arquivo. Vou chamar meus pacotes, vou botar o título, né? Então vou botar aqui o título para poder a gente criar alguma coisa no nosso arquivo, né? Então, vou botar aqui barra invertida, title, enter, né? No autocomplete. Vou botar aqui aulas de LaTeX, né? Aqui eu tenho o comando LaTeX. Deixa eu ver se é com letra maiúscula. Tá aqui LaTeX. Então, ele vai botar a escrita do LaTeX lá no meu texto, né? Aulas de LaTeX. Vou botar o autor. Autor, lógico, em inglês, né? Anderson Evangelista. E por fim, eu acho que data eu não preciso colocar, que já é automático. Então, com isso que eu já consigo fazer, eu acho que meu make title, né? Que é o comando aqui para ele criar a minha capa, né? O padrão ele vai colocar o nome o título, o nome do autor embaixo e a data, né? Então, com isso aqui eu já tenho. Aqui, ó, depois do make title similar que eu fiz lá no Overleaf, eu posso colocar o section. Aula 1, certo? E aqui eu posso ir escrevendo alguma coisa, né? Vou botar aqui um texto aleatório. Vou apertar F5 aqui.
vai compilar, ele já aparece lá o texto aleatório. Aí aqui é bacaninha que ele tem a função de lupa, né? Você pode fazer um zoom em uma determinada área do seu trabalho, certo? Assim também como você pode vir aqui e fazer o zoom também manual, né? Tá aqui, então aula 1. Aqui que você estiver com o mouse aqui perto, você pode redimensionar aqui a parte do PDF, certo? Aqui em cima tem algumas opções aqui, ó. Geralmente eu gosto de deixar essa... Tem 3 aqui papéis, eu gosto de deixar nessa daqui, que ele vai colocar a folha toda, né? E ele já vai redimensionar completamente dentro desse padrão, né? Se você aumentar, ele vai aumentar junto também e vai focar a folha toda do nosso trabalho. Né? Então aqui tem um texto, né? Aula 1, make title, tá aqui. É o básico aqui para a gente executar o nosso primeiro documento aqui, criar o nosso primeiro documento, né? Antes evangelista, né? Então nas próximas aulas aí a gente vai estar vendo aí os próximos comandos dessa ferramenta, né? Dentro do látex aqui, então padrão eu vou estar utilizando aqui o Text Studio para desenvolvimento das nossas aulas, né? Então vai ser bem similar também às outras ferramentas também online, né? Então, creio que é isso, né? Então, essa daqui foi a nossa primeira aula, né, de como estar utilizando o Mictex, o LaTeX, né, em 2 plataformas, né? Na plataforma online da Overleaf e utilizando o Text Studio, né, com o Mictex no nosso computador, o Windows, né? Se você quiser ter mais detalhes, tem vários vídeos aí já no YouTube, né, que dão também mais detalhes dessa instalação, certo? Então, com isso a gente vai estar finalizando a nossa aula de hoje. Muito obrigado, né? E a gente se vê nas próximas aulas.